Olá, no nosso primeiro bloco, então, nós trabalhamos os serviços sociais autônomos. Agora vamos às organizações sociais. Vamos ao nosso quadro aqui, vamos trabalhar o conceito, então, das OSs. Olha lá. São entidades paraestatais, ok? Dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Até aqui tudo bem, sem fins lucrativos. Cujas atividades estatutárias sejam dirigidas ao ensino, aqui já vão ser as atividades, tá bom? A pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente, a cultura e a saúde. Então aqui o conceito inicial é o mesmo lá das organizações sociais, ou seja, são entidades paraestatais, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Qual que é a diferença? É quanto ao objetivo. O objetivo do Sistema S, no caso, Serviços Sociais Autônomos, é atender grupos pré-determinados ou então alguma categoria profissional. Enquanto a OS tem uma atividade mais genérica no caso, vai atuar sobre educação, saúde, preservação do meio ambiente. Então, a única diferença que nós temos aqui, inicialmente, é quanto ao objetivo. Mas vamos lá, olha lá. Observação, a OS, né, OS é uma qualificação, um título que a administração outorga a uma entidade privada sem fins lucrativos para que ela possa receber determinados benefícios do poder público, como, por exemplo, dotação orçamentária, isenção fiscal. Ou seja, quando nós falamos em OS, é apenas um título, então uma qualificação que o poder público concede a uma entidade sem fins lucrativos que já tem existência. Vamos imaginar o seguinte, uma ONG tem a intenção, então, de se tornar uma OS, de receber essa qualificação do poder público. Então, essa ONG firma um contrato de gestão com o Ministério Supervisor, ou seja, aquele ministério ao qual a área relaciona-se, e após, então, a assinatura desse contrato de gestão, ela vai receber a qualificação, o título de OS, de Organização Social. Lembrando, tá, que essa qualificação representa um ato discricionário lá do poder público, ou seja, a partir do momento da entidade privada sem fins lucrativos desejar receber essa qualificação, ela vai cumprir os requisitos estabelecidos em lei, mas mesmo assim pode ser que o Ministério não tenha interesse, no caso, em conceder o título de OS para essa pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Vamos trabalhar algumas características agora das OSs. Vamos lá, características. As organizações sociais são disciplinadas no âmbito federal pela Lei 9.637 de 98. Vamos lá, requisitos para qualificação como organização social. Primeiro requisito, devem ter personalidade de direito privado, ausência de fins lucrativos. Devem ter como atividade o ensino, a cultura, a saúde, a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a preservação do meio ambiente. Então, aqui são as tarefas, as atividades, então, dessas pessoas. Continuando, o vínculo, tá, entre a organização social, ou seja, aquela pessoa de direito privado, e o Estado, vai se dar através de um contrato de gestão. Nós já falamos sobre contrato de gestão lá nas autarquias, quando trabalhamos as agências executivas. Contrato de gestão lá nas agências executivas, no caso, o contrato de gestão vai estabelecer as regras, né? Ou seja, vai ser o vínculo jurídico entre o poder público e a fundação ou a autarquia que pretende receber a qualificação de agência executiva. E aqui também nós vamos falar novamente no contrato de gestão. Mas aqui vai ser o vínculo, né, vai ser o instrumento jurídico que vai ligar o poder público a essa instituição privada sem fins lucrativos. Vamos lá então. Olha lá. Contrato de gestão é o instrumento firmado
entre o poder público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução das atividades a serem realizadas. Consta no artigo 5º essa informação da Lei 9.637 de 98. Agora vamos ao artigo 16. Olha lá. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. A desqualificação será procedida de processo administrativo, assegurado o direito à ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. Então, nós vamos ter a qualificação, que vai ocorrer pelo contrato de gestão, mas se por acaso a OS não atender o disposto no contrato de gestão, ou seja, não atender às metas, praticar algum desvio de finalidade, pode muito bem ocorrer a sua desqualificação. Ou seja, no exemplo que nós utilizamos aqui, a entidade vai voltar a ser uma ONG, ou seja, vai perder o título lá de organização social. E é óbvio, né, que vai ser estabelecido o contraditório e ampla defesa, porque a administração está punindo, está retirando o direito ali dessa pessoa jurídica. E lembre da sua prova, todas as vezes que o poder público for retirar algum direito, tem que estabelecer o contraditório e a ampla defesa, tá bom? Então tudo vai, né, ocorrer dentro de um processo administrativo. Vamos lá. A lei exige que a organização social possua conselho de administração, do qual necessariamente, então aqui não é facultativo, deve participar representante do poder público. Próxima característica. Consta no artigo 14 da Lei 9.637 que é facultado ao Poder Executivo a sessão especial de servidor para as organizações sociais, com ônus para o órgão de origem. Então pode muito bem o poder público ceder servidor para a OS e o ônus do pagamento daquele servidor vai ser pelo órgão de origem, ou seja, ele vai continuar sendo remunerado pelo Estado. O que você deve lembrar na sua prova? Lá no Conselho, obrigatoriamente deve ter a participação de um representante do poder público. Já a sessão de servidor público para trabalhar na OS representa o quê? Uma faculdade da administração. Pode ser que a administração pública não libere o servidor, tá bom? Vamos lá, artigo 24 da Lei 866, que disciplina as hipóteses de licitação dispensável, ou seja, embora haja sim a possibilidade de competição, a lei autoriza a contratação direta sem o procedimento licitatório. Vamos lá então, possibilita a dispensa de licitação quando? Na celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo para atividades contempladas no contrato de gestão. Isso é muito importante, porque eu sei, né, que vai cair licitação lá na sua prova, você deve lembrar também, é muito comum esse tema ser cobrado lá na parte de licitação pública. Mas vamos lá, nós vamos ter então a licitação dispensável. Interessante que a dispensável é uma espécie do gênero licitação dispensada. Mas o que representa isso daí? Que embora, né, pode ocorrer sim a competição ali no objeto a ser contratado, a lei autoriza a contratação sem o procedimento licitatório. Lembre da sua prova, não é por inexigibilidade não, hein? A não realização da licitação. O que significa a inexigibilidade de licitação? Ocorre pela impossibilidade jurídica de competição. Ou seja, não vamos ter ali a possibilidade de competição, que é justamente o pressuposto lógico de uma licitação pública, aí a lei autoriza então a contratação direta. Já a licitação dispensável tem como haver competição do objeto sim,
Mas, nessa situação específica aqui, a lei autoriza, no caso, a contratação de uma OS para realizar alguma atividade pública, prestar algum serviço público, sem a realização de licitação pública. Vamos lá. Decreto número 5.504 de 2005, ó. Exige que, se a contratação de obras, nós já falamos sobre isso, compras, serviços e alienações, envolver recursos públicos oriundos de repasse da União, deverá ser realizada licitação. Mas lembra que nós falamos? A licitação não vai ser regulamentada pela Lei 866, ok? A mesma coisa. Se a contratação for de bens e serviços comuns, deverá ser utilizado preferencialmente o pregão em sua forma eletrônica. Vamos lá. Artigo 11 do Decreto 6.170, nós já falamos, mas vamos repetir aqui. A aquisição de produtos e a contratação de serviços com recursos da União, transferidos a entidades privadas sem fins lucrativos, que aqui nós vamos ter o caso da OS, deverão observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no mercado antes da celebração de contrato. Eu trouxe aqui um parágrafo, né, lá das lições do caso da professora de Pietro, que ela diz assim, ó, que embora a licitação prevista no decreto 5.504 de 2005 possa ser realizada, e é conveniente que seja, ela deixou de ser obrigatória para aquisição de bens e serviços, bastando nessa hipótese a contratação, a cotação prévia de preços no mercado e observância dos princípios referidos no artigo 11 do decreto. Então veja só, para a entidade, para a OS contratar, ela vai ter que realizar, no mínimo, uma cotação prévia e também atender os princípios que orientam, no caso, o procedimento licitatório. Então, não há necessidade da utilização da lei 866, olha lá, /93. Mesma coisa. Vamos a uma questão. Prova do TRT, 10ª região, lá caiu assim, ó. As entidades paraestatais não se sujeitam à licitação e seus empregados submetem-se ao regime da consolidação das leis do trabalho, às normas acidentárias e à justiça trabalhista. As normas acidentárias e a justiça né? E a justiça trabalhista. Veja só, vamos aqui por parte. As entidades paraestatais não se sujeitam à licitação. Isso está errado, tá bom? Elas devem licitar sim. Qual que é a única questão? Não vão utilizar a lei número 866. Então, a entidade, no caso, vai criar um regulamento próprio e esse regulamento deve atender aos princípios que orientam o procedimento licitatório e vão ter que realizar uma cotação prévia. Agora, a segunda parte da questão está correta, ó. E seus empregados submetem-se ao regime da consolidação das leis do trabalho, às normas acidentárias e à justiça trabalhista. Interessante, né? Para trabalhar em qualquer paraestatal, não há obrigatoriedade, ou seja, não há, podemos dizer assim, a possibilidade da realização de concurso público. Concurso público, repito, é para selecionar empregado público ou então para selecionar servidor público. A paraestatal, ela pode muito bem realizar um processo seletivo para contratar ali seus colaboradores, justamente para atender ao princípio da impessoalidade. Então, o concurso público, de maneira alguma, o que pode ter, então, é um processo seletivo para realizar a contratação, ou seja, para dar oportunidade, né, para demonstrar para a população, para a administração pública, que aquela contratação, ou seja, os contratados, são as pessoas mais qualificadas. Não foram contratados ali em relação à amizade, laços familiares, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui o gabarito errado, hein? Gabarito errado, porque a primeira parte da questão, como nós vimos, está errada. Vamos agora trabalhar as organizações da sociedade civil de interesse público
que chamamos então de OCIP. Vamos aqui a um conceito, tá? Conceito até da professora de Pietro. As organizações da sociedade civil de interesse público são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Tá vendo? A mesma coisa aqui, o início do conceito. Instituídas por iniciativa de particulares para desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado, com incentivo e fiscalização pelo poder público, mediante vínculo jurídico instituído por meio de termo de parceria. Então, quando nós falamos em OCIP, né, o conceito inicial é o mesmo, ou seja, vai ser uma pessoa de direito privado, sem fins lucrativos, que vai colaborar com o Estado, recebendo para tanto fomento. Qual que é a diferença entre OCIP e uma OS? Nós vamos ter aqui, na verdade, algumas, tá? Primeira diferença, o vínculo, tá, com o Estado. Lembra que nós falamos que o vínculo entre a OS e o poder público se dá através de um contrato de gestão? Aqui não, o vínculo entre o Estado e o poder público se dá através de um contrato de parceria, de um termo de parceria. E olha que interessante, enquanto o título de OS ele é concedido de maneira discricionária, a instituição de direito privado sem fins lucrativos, aqui não. O título de OCIP ele é concedido de maneira vinculada, ou seja, se a instituição de direito privado sem fins lucrativos cumprir todo o exigido em lei, cumprir tudo que a lei exige, obrigatoriamente o poder público, no caso, vai conceder o título de OCIP. Outra diferença também é que a qualificação para OS se dá pelo ministro, ou seja, pelo ministério, no caso, ao qual exerce a mesma atividade da OS. Então vamos imaginar o seguinte, se a OS ela pratica atividade relativa à saúde, obviamente que o contrato de gestão vai ser firmado com o Ministério da Saúde. Se trabalha com o meio ambiente, o contrato de gestão, né, o vínculo, no caso, será feito com o Ministério, o último exemplo que eu utilizei foi Saúde, né, Ministério da Saúde. O segundo exemplo, quanto ao Ministério do Meio Ambiente, no caso, né, se for relativo ali à matéria ambiental. E agora, quando nós falamos em OCIP, tá, o vínculo sempre vai ocorrer com o Ministério da Justiça. Nós vamos ter essa diferença também. Então, o vínculo, ou seja, o termo de parceria, vai ser firmado com o Ministério da Justiça, quando for, no caso, para receber o título ali de OCIP. Mas vamos lá. E também nós vamos ver aqui as atividades, tá? O objetivo, no caso, é diferente, né, entre essas organizações. Vamos lá. Vamos agora às características. Ó, após o cumprimento pela entidade dos requisitos exigidos pela lei, número 9.790, e regulamentado pelo decreto 3.100 de 99, para receber a qualificação de OCIP, o poder público a outorgará de forma vinculada. Está vendo aquilo que nós falamos? Então, se a entidade privada cumprir todo o exigido em lei, obrigatoriamente vai receber o título de OCIP. Observação. O requerimento da qualificação como OCIP deverá ser dirigido ao Ministério da Justiça. Segunda observaçãozinha para a gente. O vínculo entre o poder público e as organizações da sociedade civil de interesse público se perfaz através de termo de parceria. Então, de um lado, nós vamos ter o contrato de gestão, que nós já falamos sobre ele, e de outro lado, nós vamos ter aqui o termo de parceria. Observe isso lá na sua prova, hein? Vamos lá. Artigo 9º da Lei 9.790. Fica instituído o termo de parceria, ok? Assim considerado. Então, eu trouxe um conceito aqui a lei pra gente, ó. O instrumento passível de ser firmado entre o poder público, que no caso o Ministério, né? E as entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes,
para o fomento e a execução de atividades de interesse público previsto no artigo 3º da Lei, né, 9.790 de 99. Vamos lá, continuando. Agora vamos ao artigo 10. O termo de parceria firmado de comum acordo entre o poder público, no caso o Ministério da Justiça, né, e as organizações da sociedade civil de interesse público, discriminará direitos, responsabilidades e as obrigações das partes signatárias. Agora vamos aqui. São cláusulas essenciais ao termo de parceria. Então, o que não pode faltar de maneira alguma lá no termo de parceria? Vamos lá. A do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela organização da sociedade civil de interesse público. Então, primeiramente, tem que ter o objeto, né? Qual que é o objetivo, no caso, dessa parceria entre o Estado e essa OCIP? Vamos lá. A de estipulação de metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de execução ou cronograma. Então, vamos ter ali, né, um cronograma no caso de metas, de resultados, e tudo deve constar no próprio termo de parceria. Vamos lá. A de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados mediante indicadores de resultado. Então, aqui nós vamos ter uma avaliação, sim, realizada pelo poder público, e é óbvio, né, que se a OCIP não for ali, não desempenhar o que era para ser realizado, vai perder o título, então, de OCIP. Vamos lá. Área de atuação. É muito mais abrangente que a OS, tá bom? Mas vamos lá, não precisa de memorizar isso daqui não, tá? É só para você ter uma relação, então, que a área de atuação da OCIP é muito mais abrangente do que a área de atuação de OS. Vamos lá. Promoção da assistência social, promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, promoção da gratuita da educação ou da saúde, promoção da segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Vamos lá, continuando. Promoção do voluntariado, promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos. Então vamos ali promover, preservar os antigos direitos e promover novos direitos, assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, estudo e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, né? Produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Vamos lá. Artigo 2º da Lei 9.970. Proíbe, isso é importante para a gente, hein? Proíbe, olha lá, expressamente que certas pessoas não podem ser qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público. Então, aqui, a lei proíbe que certas pessoas recebam, no caso, a qualificação de OCIP, tá? Então, é interessante você lembrar, né, desse ponto na sua prova, que cai bastante. Agora, aquela questão, né, quanto ao objetivo, é óbvio que você não precisa ficar memorizando aquilo não, tá? Mas lembre que sempre começa com a expressão, né, com a palavra, no caso, promoção. Então, promoção da saúde, promoção da segurança alimentar, promoção da paz, promoção da igualdade social, ou seja, né, sempre começa com essa expressão. Então, quem que não pode
receber o título de OCIP? Vamos lá. As sociedades comerciais, quando nós falamos em comércio, né, automaticamente lembramos de lucro. E aqui não pode haver lucro de maneira alguma. Os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional. Então, o sindicato não pode se tornar OCIP de maneira alguma. Instituições religiosas ou voltadas para disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais. Olha aqui, então, o que você vai lembrar? Instituição religiosa não pode receber o título de OCIP. As organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações. Então, partido político também não pode receber o título de OCIP. Vamos lá. As entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços. Olha lá, a um círculo restrito de associados ou sócios, tá bom? Porque a atividade ela deve ser mais abrangente, não vai atingir apenas ali um ciclo, não é isso? Uma associação. As entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados. Obviamente que não pode porque visa lucro. As instituições hospitalares privadas, olha lá, não gratuitas e suas mantenedoras, tá bom? Então, se o hospital privado visar lucro, não pode receber o título de OCIP. As escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras. As organizações sociais. Então, você vai lembrar, então, que não tem como o OS receber o título de OCIP. As cooperativas, porque cooperativa sempre visa lucro e o lucro é dividido em seus membros. As fundações públicas, ok? Então, uma fundação pública não pode receber o título de OCIP. Então, lembra na sua prova, tá? Principalmente esses dois aqui, ó. As fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criados por órgão público, olha lá, ou por fundações públicas. Então lembre, né, lá na sua prova que uma fundação ou uma sociedade civil ou uma associação de direito privado criado por qualquer órgão público ou então por fundação pública não vai receber também, não pode receber o título de OCIP. As organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional. Então, vamos supor, uma cooperativa de crédito, obviamente não pode receber o título de OCIP, tá? Vamos lá, diferenças entre as OS e as OCIPs. Vamos lá, primeira diferença. A qualificação de organização social se dá através de ato discricionário, já falamos sobre isso, enquanto a OCIP, o ato é vinculado. Desde que a entidade, né, preencha os requisitos impostos na lei. Então, a primeira diferença é quanto ao título. Um representa um ato discricionário e o outro um ato vinculado. Letra B. O instrumento de formação das organizações sociais é o contrato de gestão. Então, nós vamos ter aqui o vínculo com o Estado, contrato de gestão, enquanto na OCIP é mediante termo de parceria. Eu coloquei aqui também o entendido pelo Bandeira de Mello, diz assim, ó, o objetivo da OCIP é muito mais amplo. Lembra que nós trabalhamos? As atividades são mais amplas do que da OS. Mas vamos lá. Compreendendo, inclusive, finalidade de benemerência social, enquanto as organizações sociais desempenham apenas atividade de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. O que você vai lembrar na sua prova para ficar mais simples, né? Que a atividade da OCIP é muito mais ampla do
do que a atividade desempenhada, no caso, pela OS, tá? Então, o núcleo de atividade é muito mais amplo. Você lembrando assim na sua prova já está de bom tamanho, porque a banca, no caso, não vai ficar, né, não vai exigir que você memorize, no caso, todas as atividades desempenhadas pelas OCIPs ou então pelas OS, né? Isso não faz fundamento de maneira alguma, tá bom? Vamos dar uma parada por aqui, mas nós vamos voltar com outro bloco trabalhando algumas questões, tá bom? Que isso é importante para a gente também. Sucesso em sua aprovação. Vamos às questões então.